Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo do livro Fundamentos do Capablanca. Agora vamos ao exemplo número 57. O que o Capablanca nos traz? Nos traz essa posição que é de uma partida dele contra o Kupchik, disputada em 1913. Vamos olhar aqui, vamos analisar isso daqui. As brancas têm vantagens? Até tem, se você olhar aqui por. Quando é até tem, né? Ó, ela tem uma coluna inteira que ela está cuidando. E detalhe, ela tem na ala da dama os peões todos juntos. Então, se você for ver, ela tem três ilhas de peões. E do outro lado nós temos uma, duas, três, quatro ilhas de peões. Quer dizer, nesse ponto, as brancas estão melhores. Na realidade, o que ele quer mostrar com isso daí? Ele está falando assim, se o adversário seu tem um ponto fraco, tente torná-lo mais fraco. Ou crie outro ponto fraco em outro lugar. Na realidade, ele quer fazer o quê? Que os peões sejam defendidos pelas peças. No caso aqui, a torre. Justamente para ele fazer a mesma manobra que ele falou do exercício anterior, né? Começa a tocar de um lado, muda de lado, para tentar colapsar a posição do adversário. E se o adversário tem uma fraqueza e tem a chance de livrar, tente, certifique de criar outra. Mas como que eles jogaram? Ó? Jogou torre 4. Ele jogou o quê? Ele tá com a coluna aqui. E se entrar alguma, ele pode dobrar. Ó, ele pode dobrar aqui. Tá? Mas vamos ver como eles vão fazer. E se atacar ele, aproveita para dobrar aqui, né? Para desdobrar isso daqui. Se atacar quem está protegendo ele, esse peão, ele desdobra. Mas vamos ver o que. Podia ser também torre E2 e da mesma maneira. Mas vamos lá, jogou R4, torre de F8, veio para enfrentar a torre. Na realidade, as negras estão assim, com o objetivo de repetir a manobra das brancas, né? Não permitir o controle das brancas sobre a coluna aberta. Ele não deve mesmo, porque se você for ver, ó, os dois têm peões dobrados. E eles querem desdobrar. Daí uma das maneiras vai ser através da torre. E ainda além tem a coluna aqui. Então jogou, dobrou as torres. Aqui ele se protegeu com os peões, também não tem como tirar. Trouxe as duas torres para permitir a entrada, vai a entrada para o rei por trás. E dobrou lá também. Rei F1, rei F8. Então as pretas querem levar o rei para o centro, as brancas estão ali também. Porque é justificado, né? A regra geral de finais desse tipo, o rei tem que estar no meio do tabuleiro. É uma bela vantagem. Mas vamos lá, o que poderia também ter feito, eles poderiam ter feito, é ter avançado D5. Agora ele pode. Torre G4, cheque. E não fica muito legal para as regras. Ou F5, torre D4,
torre por E3, Fe3, torre E3, rei F2, torre E7. Ele ganhava um peãozinho. Ele ganhava um peãozinho de A. Então bora lá. Daí jogou rei E2, claro, uma variante que nós voltamos a partida. Rei E7, o rei ficou no meio entre as duas torres. Torre A4. Torre A8. Se vocês repararem, está acontecendo a mesma coisa, do mesmo jeitinho, os mesmos planos do exemplo anterior, do exemplo número 56. Torre A5. Esse movimento aqui é interessante, porque porque aqui ele está vigiando todos os peões das. Aqui ele tá todos os peões das negras. A não ser um, não, o peão que não avançou duas casas, né? Que é o peão de D, que pode vir aqui, então vai estar protegido. E esse peão de A, de H, desculpa. Mas vamos lá, o que eles jogaram. D5 foi o que ele jogou. Porque era tudo. Agora o que é? Mas isso daí era tudo que o branco queria. Agora nós vamos ver para já, por quê? C4, D6. O único movimento para salvar o peão. Porque daí todos os peões das negras estão isolados e fracos. Olha que situação. Se acontecesse isso. Por quê? Aqui ia pegar, você ia ter o quê? Peão isolado, peão dobrado, peão dobrado, peão isolado. Pensa numa situação ruim, isso daqui é horrível. Mas vamos lá, vamos voltar. Ele podia jogar 8D4, torre E4, rei D6, B4, torre E5, torre A6. Tá pensando em avançar esse peãozinho. E as brancas não capturam aqui por enquanto, porque vai desdobrar o peão dele. Mas vamos lá. Jogou aqui C5, deu cheque. Rei D7. Olha agora o que ele fez. Ele bloqueou os dois peões. Esses dois peões das negras são bloqueados. Porque aqui, ó, praticamente ele pode bloquear o centro inteiro, né? Porque aqui também, ó, se ele jogar aqui, ele protege esse peão, vai bloquear todos os três peões das negras. Mas vamos lá, jogou D4, foi o que eu pensei. F5. E as negras querem fazer a mesma coisa. A melhor chance dele é jogar torre G8 para tentar entrar aqui. Mas vamos lá. Ele jogou torre por E6, F por E6, desdobrou uma torre, desdobrou a torre ou esse peão aqui, mas vamos ver o que vai sair aqui. F4. Ele já levou o peão aqui. As brancas já levaram o peão aqui para defender. E esse peãozinho dobrado vai ficar protegendo aqui o rei.
Mas a melhor maneira devia ser torre A6. Para ver se as torres se desistiam, se a torre desistia dos peões de A. Ou o peão de C, né? Mas vamos lá. Rei C8, D2. D2 é um lance assim meio fraco. Mas a continuação mais apropriada seria essa, A3. Pois, porque ó, se jogasse torre B8, B3, B7, B4, rei A8, torre B3, com excelente chance de ganhar, né? Mas vamos lá, mas eles jogaram nada disso. Vamos lá. Rei D2, rei B7. Torre B8 era melhor, pensa bem, ó. Ele não vai atacar esse peão. Se ele atacar esse peão aqui, aqui cai tudo, porque ele vai capturar com cheque e vai infernizar o rei branco. E aqui as negras pode esconder o rei aqui, né? Depois. Mas vai atacar aqui também. Mas bora lá, vamos ver o que é. Vamos o que eles jogaram. Rei B7, torre A3, rei G8, ocupou a coluna vazia. Foi a única que sobrou por enquanto esta aqui. Torre H3, rei G7, rei E2, torre A6, torre H6, E7, rei D3, rei B7. Ele voltou para apoiar o peão de E aqui, né? H4, rei C8, torre H5, para impedir que a torre preta controle a coluna aberta. Porque se a torre preta entrar nessa coluna aqui. Opa, desculpa. Se a torre preta entrar nessa coluna. Ele faz o quê? Ele bloqueia. Então bora lá. Rei D7. Torre G5. Ele já bloqueou para nem fazer nada. Torre F7. Rei C3. Torre C8. Então as negras, esse rei das negras tem que ficar nessa ala aqui, né? Ala da dama, porque é para onde o rei branco está ameaçando ir. B4, e ele começou aí mesmo. Torre F6, A5, rei B7, A4, A6, H5, H6, torre H6. Então, se for ver, as negras não estão fazendo nada, eles estão esperando para dar a impressão para ver o que a branca vai fazer. Né? B4, torre F6. A única jogada seria isso daqui, né? Então os brancos poderiam jogar torre G7. Ou até mesmo B5. Que ele acabou jogando. Uma jogada fraca, que dá aos preços uma chance de lutar. Nesse final, quando costuma ser caso da maioria dos jogadores, as brancas jogam as melhores jogadas sempre que a situação é difícil e requer tratamento cuidadoso. Uma vez que sua posição parece esmagadora, ele relaxa os seus esforços
e o resultado não é motivo de orgulho. Vamos ver o que deu. A por B5, A por B5, torre F8, torre G7, torre A8 cheque, rei B4, C por B5, rei por B5, torre A2, veio atacar os peãozinhos aqui de baixo, rei E6, rei B8, torre H7, rei B2 cheque, rei A5, torre A2 cheque, rei B4, torre por F2. As Degas perde sua última chance. Agora ele saiu da. Ó, podia se dar cheque, forçando o rei para C3. Para evitar o perpétuo, né? Senão ia acabar empatando. Tá tudo. Torre E7. Torre por F4. Seria talvez até melhor. Torre 2 antes, mas vamos lá. H6, vai o peãozinho. Torre por D4, cheque. Rei B5. Torre D1, H7. Cheque. C5. Torre C1, cheque. Rei D4. D1, cheque. Rei E5. Rei E1, cheque. Esse F6. Torre H1. Cheque. Torre 8, cheque. Rei A7, cheque. H8, dama. Torre para H8. Agora, torre para H8. Rei B6. Torre por E6. Torre por C6. Torre por F5. Rei E5. Isso daí mostrou que não adianta, não. O jogador, por mais forte que seja, não pode se dar o luxo de relaxar sua atenção, mesmo por um único movimento. Então, vocês viram como que ele manobra, é impressionante assim, como ele fica procurando os pontos fracos e martelando, e ele muda de ataque de um lado para o outro de uma maneira muito interessante, né? Você vê que ele prepara, daqui a pouco ele atravessa para o outro lado, ele volta para o outro. O defensor tem que deixar suas peças prontas para defender de todos os lados. E se mobilizar muito, ele vai lá e, que ele fez em alguns exemplos lá, os 55, 54, que ele foi lá e deixou as peças do adversário fora de jogo, né? É um jogador talentosíssimo, né? O Capa Branca é um fenômeno de xadrez mesmo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Curta o vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Todo dia eu estou postando no mínimo 2 vídeos por dia. Tá bom? Falou, pessoal. Até mais. Um abraço.